Como mudar a sua vibração pode mudar a sua vida. Você provavelmente já viveu uma situação em que entrou em algum ambiente e no mesmo momento sentiu aquela sensação pesada. Era tão carregada que você não conseguiu ficar naquele ambiente mais do que esses segundos que você processou essa informação. Um outro exemplo bem claro de ambiente carregado é quando a gente precisa ir para um pronto-socorro ou para algum velório, algum enterro. É aquela atmosfera pesada, carregada de energia, né? Mas o que essa sensação representa lá no fundo? Será que é possível a gente transmutar a energia de modo a mudar a nossa experiência de vida? Sim, é plenamente possível. Essa, na verdade, é uma das leis universais, a lei da vibração. Eu vou te explicar como usá-la ao seu favor e logo assim você também vai poder contribuir com o todo. E no final desse vídeo eu vou te deixar 3 dicas de ouro que você pode começar a aplicar agora mesmo e assim você vai passar a atrair situações e pessoas maravilhosas na sua nova experiência de vida. Se você se interessou, vem comigo. Desde pequenininha, eu sentia que me manter animada fazia com que o ambiente se tornasse mais leve. Eu não tinha compreensão exatamente do que era aquilo, mas eu sentia, trazia uma sensação de felicidade quando eu via que as pessoas se animavam quando elas me viam. E com o passar dos anos, essa crença se fortaleceu ainda mais. E hoje, intencionalmente, eu passei a praticar, literalmente, estar animada em todos os ambientes que eu for. Seja no meu trabalho, na família, entre os amigos, em qualquer lugar que eu vá, eu sempre dou um sorriso. E aí eu comecei a observar cada vez mais e entendi que você recebe de volta a energia que você emana. Isso é um fato. E eu comecei a estudar sobre as leis universais e aprendi sobre a lei da vibração, que em resumo, o que a lei nos diz é que tudo no universo, em seu nível fundamental, é composto por energia. E ela está em constante movimento e vibração. E isso inclui objetos físicos, coisas intangíveis como pensamentos e emoções. Ou seja, uma vez que o que você pensa gera uma emoção, significa então que quanto mais negativo esse pensamento for, ele vai propagar em diversas camadas. E uma delas, por exemplo, é no seu próprio corpo físico. Eu vou dar um exemplo aqui. Você provavelmente já passou por alguma situação no trânsito em que você levou uma fechada e imediatamente a primeira coisa que você pensou foi: no mesmo instante que você pensou isso, você mandou um sinal para o seu cérebro e ele respondeu com uma enxurrada de hormônios do estresse. A emoção que você estava sentindo naquele momento era a raiva. E toda a sua energia vital foi direcionada para essa emoção. O que aconteceu é que quando você tem essa concentração alta de energia, dependendo do contexto, você se excede nas suas ações e o que era para ser apenas uma situação pequena de estresse momentânea, às vezes pode se tornar algo irreparável. Num caso como esse de trânsito, que é infelizmente tão comum, seria tão mais simples se as pessoas conseguissem elevar a mente delas por um nível da consciência. E aí pensar, por exemplo, que a razão pela qual aquela pessoa acabou fechando ela no trânsito foi porque ela podia estar passando por alguma emergência. A gente sempre faz a dedução pelo lado sempre negativo. E a realidade é que a gente vive num sistema que foi desenhado propositalmente para gerar justamente isso. O conflito, o caos. E a maioria das pessoas está tão condicionada a enxergar em primeira instância o lado negativo das coisas, e assim é muito difícil a gente conseguir manter uma energia positiva. É tanta energia pesada por aí, é na fila do mercado, no trânsito, até mesmo no trabalho, por simples competição entre as pessoas. E eu pergunto, a troco de quê? Sempre faço esses questionamentos. Mas, gente, existe sim uma forma de enxergar o mundo através de lentes mais otimistas. É aquele ditado popular: mude o seu mundo interno
e o mundo externo mudará. E isso, pessoal, requer treino. Ao focar intencionalmente em observar o seu pensamento, você é capaz de notar padrões negativos e você tem a chance de mudá-los. O segredo da vida é você entender que você pode e deve reprogramar o seu subconsciente. Existem várias ferramentas e técnicas e algumas das mais eficazes, por exemplo, é a autossugestão e a repetição constante daquilo que você deseja mudar. Então, mude o seu padrão de pensamento para o viés positivo e isso vai alterar a sua frequência vibracional. Logo, maravilhosas experiências vão acontecer na sua vida. E não é por acaso que todos nós nos sentimos bem quando a gente está perto de pessoas calmas, tranquilas, felizes, equilibradas. A gratidão, por exemplo, é a emoção de maior frequência vibracional. Adote como um hábito pela manhã escrever, logo quando você acordar, 5 coisas com as quais você é grato. Outra ferramenta fundamental é praticar a meditação. A meditação, gente, é treinar a sua mente para se desvencilhar dos pensamentos intrusivos. Você passa a observar a vida através de um nível mais consciente. Outra coisa importante é o diálogo interno. Como você lida com você é a base de como você lida com o mundo lá fora. Começando por esses simples passos, você vai perceber o quanto aumentou o seu estado vibracional. A sua energia agora está mais elevada. Mas lembra, gente, que nós atraímos pessoas e situações que ressoam com a nossa própria vibração. Então vale uma reflexão do que você anda vibrando aí e atraindo na experiência da sua vida. A vida, ela não responde ao que você quer, ela responde ao que você é. E se você se interessa pelas leis universais, no próximo vídeo eu vou desmistificar a lei da atração e mostrar por que ela não funciona para todo mundo. Então, eu espero que eu tenha contribuído com a sua vida. Obrigada por chegar até aqui. Muito amor por você e até o próximo vídeo.